acho que as pessoas elas têm que entender os mercados, entender a dinâmica de cada um deles, como que eles funcionam para se posicionar. Então eu não sou o cara de ter uma coisa só, e eu não acho que faz sentido ter uma coisa só. Eu penso em estar diversificado, porque muita gente também vê em contraponto renda fixa agora a 13,75. Fala, cara, vou colocar tudo em renda fixa. Mas às vezes você pega uma ação da bolsa que ela anda em um mês 20, 30%. Então, tipo, você ganhou com essa ação aí 3 anos de uma renda fixa. Então, tipo, não tem a melhor forma de dolarizar. Você entender, você quer correr mais ou menos risco. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o At The Money. O nosso podcast para estar falando sobre investimentos, empreendedorismo e a história das pessoas que estão por trás desse mundo. Estamos aqui com a Jennifer, nossa co-host. E aí, Jennifer, tudo tranquilo? Tudo. Prazer aí, pessoal. Estamos aqui de volta. Hoje com o Rodolfo. Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e vamos com tudo. É isso aí. E estamos aqui então com o Rodolfo do Vamos Pra Bolsa. Rodolfo, brigadão aí por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Valeu, Léo. Prazer estar aqui. A gente já fez live aí, Já. Mas estar fisicamente aqui é muito melhor do que estar só virtualmente, né? É isso aí. Boa. Prazer, Rodolfo, te receber Jennifer. aqui. Prazer te conhecê-lo também pessoalmente. Bora, vamos conhecer ainda mais, né? Foi só um pouquinho antes aqui de começar as gravações. Maravilha. E, cara, me fala aí, qual que foi sua motivação para começar na Bolsa de Valores? Como é que começou a sua jornada? Cara, começou em 2016, que eu conheci o mercado financeiro. Eu trabalhei com TI minha vida toda e eu sempre quis ter a minha grana. Então eu comecei a trabalhar com 14 anos, ainda não em TI, porque, enfim, não conseguia por conta da idade. Eu trabalhava em um mercado de família como repositor, de domingo a domingo. Então, trabalhava, ia no caixa e hora tinha que trocar produtos, hora chegava o caminhão da Ambev, tinha que pegar lá as caixas de cerveja e tal, e colocar pra dentro. Então eu fiz isso porque na época tinha muitas festas de 15 anos, né? Então acho que pra 14, pra 15 anos começa a ter muita festa de 15 anos, tal, passeio da escola. Eu não queria onerar o meu pai porque só ele trabalhava na época, minha mãe cuidava de mim e dos meus 2 irmãos. Então ela ficava em casa, ela era artesã, tinha a grana dela, mas enfim, não era aquela grande coisa. E eu falei, poxa, eu não quero ficar onerando meu pai, então já tenho 14 anos, já consigo trabalhar, vou fazer isso. Conseguia conciliar com a escola, então lições da escola tal eu fazia enquanto estava na escola. Então às vezes troca de aula tal, intervalo, aproveitava para fazer ali as coisas porque eu tinha um compromisso de depois de trabalhar. E eu sabia que era um esforço que, poxa, por mais que de certa forma perdi um pouco da adolescência ali e tal, eu sei que foi importante para o meu amadurecimento. Até porque eu vejo muitas pessoas hoje que começam de fato a trabalhar com 24, 25 anos e, enfim, tô com 27 agora e já tô com uma vida tranquila, mas, cara, comecei a trabalhar com 14, então são 13 anos aí nessa trajetória. Então sempre quis ter a minha grana e sempre olhei para essa questão de tá em algum ambiente que eu sabia que tinha um potencial de crescimento. E a TI foi um ambiente que, poxa, para mim foi super interessante. Eu comecei a trabalhar com 16 anos na Fundação Bradesco. Eu estudei na Fundação Bradesco e trabalhei lá. A Fundação Bradesco é um braço filantrópico do Bradesco, né? Uhum. Então são 40 unidades no Brasil inteiro. E eu cuidava da parte de TI lá. E foi muito legal. E trabalhando na Fundação Bradesco, eu conheci um gerente de estatística. Então, por ser gerente e tal, ele tinha notebook, né? Então, na época, os colaboradores normais tinham o seu computador com uma telinha e os gerentes tinham um notebook com uma segunda tela. E aí ele estava com problemas no Wi-Fi e ele me chamou pela manhã para ir lá ajudá-lo. Aí eu fui ajudá-lo e ele estava lá com o notebook e o Homebroker aberto na outra tela. E para mim era tudo muito novo. Via aquela parada piscando, piscava verde, piscava vermelho, parecia um painel de avião, né? Vários botões, várias coisas, Petro 4, Vale 3, tinha Vale 5 na época ainda, Fibra, um monte de cotações. E ele começou a me explicar sobre o mercado, né? Sobre o que ele fazia. Perguntei para ele, né, o que era aquilo, e ele falou que ele investia em ações de empresas abertas em bolsa, do próprio Bradesco ele tinha investimentos lá e tal. E ali para mim foi o start de entender e conhecer o mercado, porque até então eu não conhecia aquela possibilidade. Por mais que eu trabalhava em uma instituição que tinha um braço de uma empresa que é financeira, eu conhecia muito renda fixa. Porque na época 16, cara, quanto que tava a renda fixa, né? 14,25 Era 2016 Selic. isso? 14,25 Selic. Eu lembro que eu fechei, inclusive vai vencer no ano que vem,
Eu deixei lá, esqueci, era uma LTN 2023 pagando 16,8%. Obviamente que depois a marcação a mercado ali já tinha rendido tudo, mas deixei lá e esqueci. Pois é, então o juros estava muito atrativo na época e as pessoas não tinham muito aquele apego de ir para a bolsa, não tinha tanto sentido. Só que a gente estava num baita problema no Brasil na época, ainda não tinha tido o impeachment da Dilma, muitas ações estavam lá no ralo, e aí ele falou que ele estava comprando muita coisa, comprando muitas ações e tal, e aí eu comecei a olhar um pouco para a vida dele. Eu sempre gosto de moldar assim as pessoas, né? Poxa, ele tá falando de investimentos para mim, mas como que é a vida dele? Como que aquilo que ele ensina para mim traz de retorno para ele? E eu via que, poxa, ele tinha seus 30 e poucos anos, ele tinha um carro legal e automático, importado, que eu achava interessante, ele fazia viagens internacionais constantemente, e ele tinha lá mais de $500 mil investido na bolsa, que ele mostrou para mim no home broker. Eu falei, poxa, olha quantos atributos que ele tem, que eu acho interessante, poxa, eu quero ascender financeiramente de ter um carro legal, eu quero conseguir fazer viagens internacionais. É legal também que, poxa, além de você fazer tudo isso, ainda tem um patrimônio por trás que te subsidia tudo isso. E eu falei, cara, essa linha que eu quero seguir. E eu comecei a investir. Ali em 2016, ele foi o meu tutor. Hoje ele está, inclusive, até no Canadá. Deixou o Brasil, tá morando no Canadá. E aí eu comecei a investir com muito auxílio dele. E aí quando você tem um referencial, algo ali para se fazer, você muda a sua concepção, assim, do que fazer, o seu valor por dinheiro. Então, eu nunca fui de gastar muito, mas sei lá, eu comprava às vezes roupa que não precisava, eu comprava tênis que às vezes não precisava, então eu comecei a canalizar toda a minha grana possível para os investimentos, 13º para os investimentos, PLR para os investimentos, e eu percebi que, poxa, estava dando resultado ali a minha grana, mas eu queria melhorar ainda mais. E aí ou eu tinha mais rentabilidade na minha carteira, só que rentabilidade é algo que, poxa, você não consegue controlar, porque o mercado ele oscila, mas eu poderia controlar a minha força de aporte. E eu comecei a aportar mais, eu comecei a me qualificar mais na área de TI, porque por mais que eu gostasse muito de investimento, eu sabia que se eu me qualificasse mais em TI, eu poderia ter promoções, e com as promoções eu consegui aportar mais, mantendo meu custo de vida no mesmo padrão, recebendo mais, essa diferença eu iria investir. E aí foi isso que eu fiz, troquei de empresa, para ganhar mais de 50% a mais por conta das certificações que eu tirei. E eu fui investindo. Eu tinha um carro na época, né? Aí, claro, você passa por inúmeras coisas, né? Eu passei em 2017 pelo Joesley Day, que bolsa caiu 10% em um só dia. Foi, enfim, incrível aquele dia, no sentido de aprendizagem, mas trouxe um frio na barriga absurdo. Você chegou a perder dinheiro? Com certeza. Assim que abri o pregão, eu liquidei todas as minhas operações, porque eu não tinha tanta experiência no mercado. Teu desespero, né? E eu não sabia para onde que ia, porque a bolsa ela tava melhorando, só que, poxa, e se aquilo fosse só o estopim de alguma coisa que estava começando e ele vai por água abaixo? Porque você já tinha um presidente que tinha sido impeachmentado. O presidente em exercício possivelmente estava ali com o Joesley Batista em uma baita trama. Você fala, poxa, que confiança que o investidor vai ter no Brasil, se o antigo presidente foi impeachmentado e o vice está envolvido com isso. Aí eu falei, cara, deixa eu... não conheço tanto de bolsa assim, vou zerar a minha posição, vou estancar a minha dor e vou ver o que vai acontecer, vou aprender com isso. E aí voltei a investir, aprendi a diversificar, porque eu vi que naquele dia muitas empresas caíram forte, estatais caíram mais, empresas privadas não caíram tanto assim, empresas atreladas a papel e celulose saltaram muito. Caramba, e nessa época você tinha investimento só em ações? Só. Era o que eu conhecia. Como eu comecei em 16, eu tinha esse tutor que ele investia só em ações, eu fui seguindo aquilo que ele fazia. E como eu era novo e buscava ao máximo rentabilizar minha grana, poxa, renda fixa é legal, mas com as ações na época ali dando 20%, 30% às vezes no mês, dado que estava lá embaixo tudo, para mim fez bastante sentido. E aí eu comecei, depois desse evento do Joesley Day, a diversificar mais a minha carteira. Então, eu entendi que eu tinha que ter ativos, mesmo que aqui no Brasil, dolarizados. Eu fui começar a olhar para fundos imobiliários para me gerar uma renda passiva. Fui ter ali no mínimo 20% da minha grana em reserva de oportunidade, porque eu entendia que, poxa, bolsa de tempos em tempos pode cair. 16 caiu pelo impeachment, 17 caiu pelo Joesley Day. Aí 18 teve caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. E eu já estava mais posicionado em bolsa, mas de uma forma diversificada. Eu consegui aproveitar as oportunidades que surgiram ali, de comprar Itaúsa abaixo dos R$10, de comprar Pova 11 na época a R$70. E aí, fazendo esses aportes,
E bolsa subindo, poxa, potencializou os meus resultados. E aí, tendo esses resultados, eu falei, cara, se eu quero ter a minha liberdade para eventualmente lá na frente trabalhar ou viver com investimento, né? Na verdade, viver com investimento primeiramente, depois que veio a questão de trabalhar. Se eu conseguir fazer isso sozinho com a minha grana, eu posso muito bem vender o meu carro, que na época era quitado. Curtia muito carro e curto bastante carro. Mas eu falei, poxa, eu posso sair de algo hoje, desprender do meu carro, que era um passivo na época, porque eu tinha que pagar seguro, tinha que pagar IPVA, tinha que pagar a manutenção dele, para dar um passo para trás e pegar essa grana e investir na bolsa, e lá na frente eu compraria um outro carro. E, poxa, era um carro, um Lancer, tinha pedal shifts, andava super bem, roda legal. Foi difícil essa decisão, mas eu sabia que, poxa, o Rodolfo do futuro iria me agradecer daquilo. E eu vendi o carro em setembro de 2018. Em outubro teve as eleições e Bolsonaro foi eleito. E aí, com o Bolsonaro eleito, a bolsa deu uma baita alavancada e eu tinha acabado de colocar bastante grana ali, que foi a grana toda do carro. E aí, com tudo isso que aconteceu, lá em fevereiro de 2019, eu atingi minha liberdade financeira no sentido de a rentabilidade média da minha carteira, bancar os meus custos de vida e ainda sobrar. E na época, é claro, eu não era casado, eu morava com os meus pais, então meu custo de vida era menor. E eu vi que a minha carteira rendia o meu custo de vida. Então eu falei, poxa, tô tranquilo. E eu decidi largar a TI naquele momento e me dedicar ao mercado financeiro, porque eu tinha aberto o Instagram lá em 2018. Só que eu não aparecia. Eu só, enfim, escrevia e tudo mais. Eu tinha até dificuldade de falar. Às vezes até gaguejava quando eu ia falar com uma outra pessoa. Às vezes as pessoas me veem agora e falam, caramba, você consegue falar bem, né? Você era gago? Como assim? Mas era isso e, poxa, com o tempo eu consegui ir falando mais no Instagram, a galera foi me procurando, e aí eu tinha, acho que na época que eu larguei, uns 3 mil seguidores. E aí eu falei, cara, sem me dedicar com essa questão junta aí, né, de eu trabalhar e me dedicar ali ao Instagram, eu consegui um resultado que na época era muito bom, né, 13 mil seguidores, para aquele nicho de investimentos que nem era tão difundido como é hoje. Falei, bom, se eu me dedicar 100% aqui, eu posso crescer isso daqui. E a minha pretensão sempre foi falar de investimentos, né? Eu nunca quis ficar vendendo curso, essas paradas. Não, eu queria mostrar a minha vida e como que uma pessoa normal, que não é da área de investimentos, que não fez economia, que não fez administração, ela pode investir e consegue ter resultado. E eu não preciso estar engravatado, nem nada disso. Até por isso que eu gosto de usar sempre meu boné com o logo aqui, porque mostra essa questão. Tipo, eu posso ser da forma que eu seja despojado mesmo e ter resultado. Então eu quis compartilhar isso com a galera e, enfim, deu certo. Pô, legal. Então surgiu nessa época lá o Vamos Pra Bolsa. Isso aí. Lá em 2018. 2018. A gente fez uma live, né, em 2019. Ou foi 2018 ou foi 2019. Eu acho que foi 2019. Foi 19. Eu tinha acabado de sair da XP. Foi 19. É que eu tinha chamado muitas pessoas do mercado, lives a gente nem fazia tanto assim, acho que live entrou pro mainstream lá na pandemia, que todo mundo começou a fazer, mas em 2019... Aí só tinha live no Instagram também. É isso. Mas ali em 2019, pouquíssimas pessoas faziam live, e aí eu sempre queria isso pra, poxa, chamar a galera dos mais diversos segmentos. Chamei pessoas de day trade, chamei pessoas de opções, chamei pessoas do exterior, e era legal para ter essa troca, tanto para que eu pudesse aprender, mas também para compartilhar ali com a minha audiência. E aí em 2019 foi incrível, porque eu comecei eu falava mais de mim, daquilo que eu fazia, e foi uma época que as pessoas queriam muito aprender sobre bolsa. Foi meio que um boom ali. Até porque juros estava mais baixo e as pessoas estavam vendo a bolsa andando bem, que andou bem ali de 18, né, de caminhoneiros e Bolsonaro para frente, e depois de 2019 foi um ano que, poxa, tudo deu certo. Você investiu em ações, deu muito certo, investiu em fundo imobiliário, deu 35% na média, investiu no mercado americano, em dólar, tudo andou em 2019. E as pessoas queriam olhar mais para isso, e aí eu fiz muitos cursos presenciais, rodei o Brasil, assim, com esses cursos, fui para Goiânia, fui para o Rio, fui para Brasília, fui para vários locais, Florianópolis, e foi bem legal. E aí depois que eu vi que estava bem cansativa essa rotina, eu comecei a focar um pouco mais no online, de fazer cursos para as pessoas, para que elas pudessem entender, porque acho que foi uma evolução que aconteceu comigo, de passar por perrengues no mercado, de entender como funciona a questão de diversificação e tal, para ensinar outras pessoas depois desse processo. Acho que isso é muito importante, né? Porque
eu preciso falar daquilo que fez sentido para mim. Eu preciso falar daquilo que eu tenho resultado. Não adianta eu falar, não adianta falar de alguma coisa, investe em ações aí, mas que resultados tem com ações? E resultado, eu não tô falando que financeiro. Tô falando, eventualmente, percentual ali, porque se você investiu R$1.000 e conseguiu R$2.000, fez 100%. E se fez 100% com 1.000, você poderia fazer com 100 mil também. Então, o que você fez que é importante, mas eu não poderia, sei lá, falar no Instagram sem ter tido um resultado prévio. E eu tive esse resultado. E eu também tirei, em 2019, a certificação do CEA de especialista em investimentos. Então, Legal. como eu não tinha nenhum background no mercado financeiro a não ser a minha experiência própria, eu falei, cara, deixa eu tirar aqui uma certificação também para que eu entendesse de uma forma mais ampla os fundos de investimentos, previdência, tudo que tem no mercado, para que eu entendesse, por mais que eu não tinha em carteira, mas para que eu entendesse para ajudar de fato as pessoas. Então, eu quis linkar essa questão de ser um profissional certificado com ter aí essa experiência, esses resultados para compartilhar com a galera, e acho que essa receita é muito boa, né? Você precisa entender do que você fala e precisa ter resultado daquilo que você mostra. Nossa, legal. E o Vamos pra Bolsa hoje, o que vocês fazem? Qual é o foco de vocês? Boa. Assim, quando eu falo de bolsa, eu gosto de falar de uma forma mais ampla, né? Não é só bolsa aqui Brasil, é pensar em exterior, tem a linha Vamos pra Cripto, né? Que eu criei, que é para falar um pouco mais de criptomoedas, que é até algo que eu tô investindo mais hoje por acreditar em todo esse ecossistema, por viajar o mundo e ver que, cara, tá sendo muito adotado. Às vezes a gente olha uma tecnologia só com os olhos do que tá acontecendo aqui no Brasil, mas o Brasil, ele é só um país de mais de 190 outros. E quando você pega economias mais desenvolvidas, essa parte de cripto tá bem mais madura. Então eu gosto de pensar sempre nesses mercados, porque eu vi que, poxa, 2016 foi impeachment, 17 com Joesley Day, 18 com caminhoneiros, que, cara, a gente pode ter problemas aqui no Brasil. E até mesmo ano passado, 21, o mundo inteiro saltou. Criptomoedas saltaram muito também. E o Brasil ficou para trás, por problemas políticos e fiscais. Não teve uma grande greve, alguma coisa assim, mas o Brasil não foi para frente. Ele fechou, a bolsa fechou negativa ano passado. Então eu entendi que, poxa, no Brasil tem oportunidade, acho que agora a gente está numa baita oportunidade de renda fixa, por exemplo, né? Porque quando você pega o juros real de uma renda fixa hoje está muito bom. Você pega uma inflação aí abaixo de 8% nos últimos 12 meses e uma Selic pagando 13,75%, você tem um ganho real bem interessante. Mas é legal você olhar para o mercado americano também, para você estar sob uma outra jurisdição, você vai ter ali a FINRA, você vai ter o SIPC, são outros órgãos regulatórios, você sai um pouco da jurisprudência do Brasil e você vai ter outras opções de investimentos, né? São mais de 4 mil opções de investimentos diferentes lá, enquanto aqui no Brasil a gente tem pouco menos que 400 ações. Então lá é um universo muito maior e as maiores empresas do mundo estão lá. E são empresas que não dependem só dos Estados Unidos, são empresas globais. Tem uma Apple da vida que vende para os Estados Unidos, vende para a China, vende para o Brasil, vende para a Europa. Então você tem um outro nível de empresa no sentido de maturidade também. E aí tem essa terceira linha que eu tenho, que são as criptomoedas, que é, poxa, eu pensar que eu estou tirando o governo do meu dinheiro. Eu estou pensando em projetos que são descentralizados, muitos deles funcionam como startups, e como startups, muitos podem dar muito certo e multiplicar por várias vezes, mas alguns podem ficar ao longo do caminho. Mas eu prefiro focar naquilo que já se consolidou, e é maior, como o próprio Bitcoin, que está aí desde 2009 no mercado, o próprio Ethereum e outros projetos. Então, o Vamos para a Bolsa, ele tem sempre essa questão de mostrar aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço hoje tá no Brasil, tenho oportunidade no Brasil, tô no exterior, tenho oportunidade no exterior, até pelas quedas aí de mais de 20% que a gente viu no mercado de lá, e tem também muita oportunidade no mercado cripto. Então acho que a gente tá num momento único, assim, para investir. Tem muito medo e muito receio no mundo, macroeconomia e tal, sim, mas eu já tô, não que eu esteja muito tempo no mercado, mas poxa, de 2016 para cá eu já vi muita coisa e a galera que é muito pessimista parece muito inteligente. Mas depois você vê que, cara, depois que aconteceu a pandemia e eu pensei que o mundo ia acabar lá e não acabou e as empresas dobraram de valor, você fala, cara... É uma coisa que eu aprendi ao longo de alguns anos no mercado financeiro, desde de 2009 para 2010 que eu entrei. Uhum. E aí você começa a perceber que as pessoas ou elas são pessimistas demais ou otimistas demais. Uhum. E isso acaba vindo como uma onda, né? Vai carregando o mercado. Então, quantas vezes já passei em um momento assim de queda que você fala, meu Deus, o negócio vai...
quebrar, vai afundar e você passa isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, aí você vai ficando calejado, né? Uhum. E aí você começa a entender que nem tudo o que as pessoas falam, o que elas projetam é de fato o que vai acontecer. Na verdade, é muito mais superestimado. Tem muito cavaleiro do apocalipse aí, até quando você pega as bolsas... Teoria do caos, que... As maiores altas, elas vêm depois de grandes quedas. Então, geralmente o mercado ele volta e tem essa inversão muito forte. Para os dois lados. Né? Para os dois lados. Você vê o mercado caindo muito forte, só quando ele volta muito forte. E aí, se você ficar de fora esperando as coisas melhorarem, cara, você vai deixar muito dinheiro na mesa, né? O próprio Peter Lynch foi um dos maiores investidores da história, geriu lá um baita fundo e a maioria dos cotistas não ganhou dinheiro. Porque eles queriam colocar dinheiro no fundo quando o mercado estava em alta e ele teria que pagar caro nos ativos, e eles saíam quando o mercado estava barato por conta do medo que estava instaurado. Então ele só comprava caro e só vendia barato, e aí você não ganha dinheiro. Então por isso que para mim você tem que ter essa estratégia mais diversificada, pensando em Brasil, exterior e cripto, porque cara, se o Brasil não tá legal como foi ano passado, Bolsa Americana foi muito boa e cripto foi muito bom. Esse ano você está vendo aí cripto não indo bem e mercado americano não indo tão bem, mas Brasil, na média, a gente está bem. Tá segurando, tá... Então, quando eu tenho uma estratégia que não depende de uma coisa só, eu consigo passar pelos cenários. E eu não preciso ser o cara que, nossa, vou ter que vender tudo agora, porque eu não estou dependendo de uma coisa só, eu estou diversificado. E aí isso me deixa muito mais tranquilo em relação aos mercados. É claro que o que a gente está vivendo agora é história, algo sem precedente, muito do que está rolando agora foi por conta do que rolou na pandemia, e agora que está desdobrando, inflação mais alta e tudo mais. Mas, historicamente, a gente não viu o mundo acabar, muito pelo contrário. Ele sempre passou, se adaptou às adversidades e foi crescendo. Nós mesmos... mais forte, né? Acho que todo mundo que está aqui certamente passou por inúmeras dificuldades, quem está nos assistindo aí passou por dificuldades, achava que eu não iria passar, e hoje olha em retrospecto e fala, caramba, consegui, foi muito mais forte do que eu pensei que seria. Então, acho que é continuar, keep going aí, mas tendo estratégia. Porque com estratégia, com essa boa diversificação, não dependendo de uma só coisa, você passa tranquilo pelos cenários. Legal. E quando que foi que você entrou pro mundo das criptos? Assim, depois que teve Joesley Day, eu comecei a diversificar mais a minha carteira. E aí entraram ali em 2018, principalmente, criptos e fundos imobiliários. Fundo imobiliário para ter aquela renda recorrente mensal, que para mim foi super interessante, e uma forma melhor de investir em imóveis, porque o meu avô, a vida toda foi mestre de obras, então ele sempre estava construindo shoppings, construindo edifícios comerciais e tal, e ele sempre gostou de investir nisso também. E eu falei, cara, é legal isso. Mas... Isso aqui em São Paulo. Isso. O Shopping Tamboré, por exemplo, ele construiu, ele participou de algumas coisas assim bem legais. E aí eu sempre acho legal essa questão de você investir em imóveis, só que pra mim tem veículos melhores para você fazer isso. Eu não gosto de estar imobilizado, por exemplo, em um lugar que, poxa, você quer ter liquidez, você eventualmente não consegue, tem que pagar ITBI, tem que pagar corretagem, tem que lidar com o inquilino. Eu não quero isso. Acho que a gente tem meios bem melhores aí na bolsa. E aí eu comecei em criptos em 2018. Na época tinha uma corretora na XP, que a XP tinha lançado, que não investia direto em cripto, era meio que um ETF, um índice de cripto que você investia por lá e tal. E foi quando eu comecei a investir por lá, em Bitcoin principalmente. E aí depois que eu fui colocando outros projetos em carteira, mas o ano passado que eu acho que a gente passou pela maior maturação assim desse mercado. E aí foi onde eu comecei a investir mais, porque eu acho que você vai se expondo à medida que você vai vendo o grau de maturidade que aquilo tem e a confiança que você tem naquilo. Então, é muito fácil as pessoas às vezes falarem que investiram em Bitcoin quando ele era $1 e ele bateu $69 mil. Olha o quanto eu multipliquei. Mas, cara, você comprou um risco muito grande de $1. Agora você comprar ele a 18, 20 mil dólares já é um risco, de certa forma, bem menor, porque, cara, você tem inúmeros institucionais que compram, inúmeras empresas que compram, uma adoção global muito maior, são mais de 300 milhões de usuários, então... Já existe um conhecimento no mercado, né? Exato, e para mim tende a se difundir ainda mais, porque a gente vai ter Copa do Mundo e um dos maiores patrocinadores de Copa do Mundo são empresas cripto, né? A própria
Crypto.com é a principal patrocinadora disso e é uma das corretoras criptos. Quando você olha para um UFC, por exemplo, tem lá empresas do mercado cripto que patrocinam. Você vai para uma Fórmula 1, a Crypto.com patrocina, a FTX patrocina, a Bybit patrocina a equipe da Red Bull, né, com o Verstappen e o Checo lá, o Sérgio Pérez. Então o mercado cripto está muito mais presente na nossa vida do que lá atrás. Então à medida que eu vi mais maturidade nesse mercado e principalmente mais possibilidades, né? Porque aí quando você pensa em cripto não é só comprar o ativo. Você tem o DeFi, que são as finanças descentralizadas, você tem o metaverso, você tem NFT, você tem inúmeras outras frentes. Mas o DeFi para mim é o que mais me chama atenção, porque a gente vê um movimento muito grande das pessoas no mundo se expondo a criptomoedas. E a gente tem isso por vários motivos. Pelo potencial crescimento, muitos americanos fazem isso, mas tem muitos países que eles têm uma moeda fraca. Na Nigéria, por exemplo, mais de 25% da população usa criptomoeda. Caramba, Mais de quanto? Mais de 25%. Porque a moeda deles é muito fraca. não sabia. Eles não conseguem ter uma boa conversibilidade para dólar. Então, para eles faz muito mais sentido pegar a moeda dele e trocar por criptomoeda do que manter a moeda dele que tem uma inflação absurda. Na própria Argentina, muitas pessoas estão migrando o que dá para criptomoeda. Na Argentina. Porque você vê lá uma taxa de juros de 60% ao ano lá, uma inflação de 80% ao ano. Você vê o preço dos dólares absurdo, o A spread, moeda oscila demais. dólar É muito blue e doido, tudo né? mais. E aí você tenta trocar os seus pesos argentinos por dólar, se é limitado a $200 por mês. Então, tipo, você tem um funil para sair muito pequeno. Por mais que você seja milionário, bilionário na Argentina. Você tem um funil muito pequeno. Então, eu não gosto de ser extremista, mas, cara, já aconteceram algumas coisas na história, como aconteceu na Argentina. Como aconteceu na Venezuela, de uma perda de valor, por exemplo, na Venezuela, que vale muito mais a pena a pessoa se limpar com uma cédula do que usar papel higiênico. Dado o grau de inflação que teve lá. Então, pra mim, eu tô vendo um movimento no mundo das pessoas e da população meio que não curtindo o governo. Você olha nos Estados Unidos, qual é o grau de rejeição que o Biden tem comparado a outros governantes? É grande. É altíssimo. Você vai pra galera da Europa, eles estão felizes, será, com essa inflação mais elevada, com tudo que está acontecendo por lá, com essa divisão do euro, por exemplo, da zona do euro e afins? Você vai aqui pro Brasil, né? Tivemos eleições recentes e resultados. Muitas pessoas querendo migrar para dólar, mas aí você vai pro mercado americano, putz, tá caindo lá, será que não tem outras alternativas? Então, para mim o mercado cripto ele corrobora com tudo isso. De pessoas meio que insatisfeitas no mundo que querem tirar o governo do seu dinheiro e vão para esse mercado. E você acha que entre dolarizar o dinheiro e investir em criptomoedas hoje, o que você aconselharia? Assim, são graus de riscos diferentes, né? Quando você dolariza e está direto lá fora em ações, você tem um nível de risco que é muito menor do que criptomoedas, por exemplo. Só que aí o risco ele está muito relacionado também a retorno. O quanto você está vislumbrando ter de retorno. Uma Apple da vida, ela pode te dar 1 vez, 2 vezes dinheiro num prazo de 3, 5 anos? Pode. Uma empresa, enfim, de ponta global. Mas, poxa, Bitcoin, por exemplo, eu acredito que para 2025 ele pode, nesses níveis, entregar 10 vezes dinheiro. Então depende muito do objetivo da pessoa. Exato, e aí o quanto que ela tem de patrimônio também, porque às vezes a pessoa ela tem pouco patrimônio, às vezes não faz tanto sentido ela ser tão conservadora com tão pouco patrimônio, porque ela precisa às vezes dar uma porrada no patrimônio dela para ela ir para um outro patamar. Diferente de alguém que já tem um patrimônio maior, sei lá, uma pessoa ela tem 10 milhões. E muitas vezes a pessoa que tem um patrimônio melhor é muito mais fácil dela reconstruir aquele patrimônio se acontecer qualquer coisa do que, sei lá, vai botar em 10 milhões de reais em Oi, por exemplo. É isso. Então, tipo, uma pessoa com patrimônio de 10 milhões de reais, ela consegue facilmente aí, nos níveis de juros hoje no Brasil, 100 mil reais por mês, de uma forma passiva. Então, uma pessoa... diversificando. Exato, mas até mesmo se ela colocar uma renda fixa, tá pagando mais que 1% ao mês. Então você vai conseguir 100 mil reais com 10 milhões. Só que o ponto uma pessoa dessa ela pode colocar 1%, 5% em criptomoedas e quem sabe isso multiplicar por várias e várias vezes. Só que ela correu um risco pequeno, porque ela soube diversificar. Agora, as pessoas que têm um patrimônio menor, tem que, evidentemente, cada um avaliar o seu cenário. Mas eu, particularmente, quando tinha um patrimônio menor, eu usava as estratégias que eu tinha para avisar o máximo possível, potencializar minha grana para ter um nível de patrimônio maior para que eu pudesse pensar em outras coisas e tudo mais. Então, eu acredito sempre na diversificação,
Mesmo no mercado americano, você consegue comprar aqui no Brasil hoje o ETF NASD11, que vai replicar o índice QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologias americanas. São 100 grandes empresas. Você compra por menos de R$10. Então, não tem impeditivo para você não diversificar hoje. E acho que é legal a pessoa entender como que funciona cada um dos mercados, né? Tem gente, por exemplo, que fala mal, tem gente de cripto, né? Como eu tô muito nesse mercado, vou para eventos e tal, a galera fala, investe aí na sua Itaúsa, te paga 3 centavos de dividendo. Cara, para alguém que tem um patrimônio maior e mais consolidado, faz sentido. O Barsi aí, ele tem inúmeras empresas da B13 e ele conseguiu mais de R$1 milhão por dia de dividendo. Então, tudo diz respeito a volume. Se ele tem um volume grande, ele consegue ter grandes resultados. Então, acho que as pessoas elas têm que entender os mercados, entender a dinâmica de cada um deles, como que eles funcionam para se posicionar. Então, eu não sou o cara de ter uma coisa só. E eu não acho que faz sentido ter uma coisa só. Eu penso em estar diversificado. Porque muita gente também vê em contraponto renda fixa agora a 13,75. Fala, cara, vou colocar tudo em renda fixa. Mas às vezes você pega uma ação da bolsa que ela anda em um mês 20%, 30%. Então, você ganhou com essa ação aí 3 anos de uma renda fixa, por mais que ela está pagando muito bem, dado que as ações aqui no Brasil estão super descontadas. Então, acho que é sempre um equilíbrio que a pessoa precisa ter. Então, não tem a melhor forma de dolarizar. Precisa entender se quer mais ou menos risco. Mas também o seu retorno ele pode ser maior ou menor. E também o que a pessoa está disposta ali, né? E assim, tem como você pegar grandes ganhos, fazer seu patrimônio crescer de forma, digamos assim, mais conservadora. Então, o que a gente chama de asset allocation, né? Como você vai fazer a alocação da sua carteira? Porque, posso ter que seja, vamos dizer que eu posso ter 80% em renda fixa e botar, 10% em uma coisa de muito risco, mas que tem uma exponencialidade absurda, né? E justamente esses 10% é que vai me dar opcionalidade. Isso aí é uma estratégia barbell, né? Exatamente, uma estratégia barbell. Vocês dois têm uma tese de investimento bem parecida, né? Vocês dois buscam ir ganhando taxas aí, você com Bitcoin, o Léo com opções. E falando um pouquinho dessas pessoas que não tem muita grana para aportar, qual é o Rodolfo acabou de falar a opinião dele sobre isso, né? De você colocar, às vezes, aportar mais dinheiro em algo um pouco mais arriscado por conta do teu capital. E qual que é a sua opinião? Eu acho que vai depender muito de como é que é a situação, como é que é a vida da pessoa. Entendeu? Depende de como é que é o emprego dela, como é que é a questão de estabilidade. Às vezes a pessoa, tem 5 filhos dentro de casa, como é que ela vai entrar num risco ali absurdo, Sim. entendeu? Tendo que pagar a escola dos filhos, alimento. Então não dá, eu acho que é muito avaliar qual é a sua situação hoje. Então, assim, não tem uma fórmula exata. Eu gosto muito de seguir uma linha mais moderada, não diria conservadora, porque conservadora seria, botar tudo na renda fixa de liquidez diária e deixar lá, mas uma coisa mais moderada, que me geram taxas boas, e aí eu uso o fluxo de caixa, essas taxas que eu gero para aí sim, ter uma carteira com esse potencial explosivo, ter essa opcionalidade na carteira. E aí você consegue ter, como eu falei, você consegue ter, ser conservador, mas ter uma exposição a grandes ganhos também. Legal. E como que você faz, Rodolfo, para gerar essas taxas? Você estava contando pra gente nos bastidores, e eu sou uma curiosa, assim, em criptomoedas, apesar de não ter conhecimento profundo. Como que... E nem raso, viu? Mas como que... Conta pro pessoal, como que é a sua estratégia de geração de renda com as criptomoedas e qual a estrutura que você montou para isso? Legal. Quando a gente pensa em criptomoedas, as pessoas elas pensam em criptomoeda como um ativo da bolsa tradicional. Você comprou ele, deixou na corretora, é isso. E a única forma de você ganhar é com a valorização do ativo, seja ele subir ou cair. Eu tenho criptomoedas que eu carrego para longo prazo. E esses eu não dou, de certa forma, utilidade. Eu compro eles na minha corretora, eu tiro da corretora e mando para carteiras externas, que são as hard wallets, né? Porque... Enfim, de tempos em tempos a gente tem problemas aí com corretoras criptos e se ela ficar insolvente, ela vai levar a sua grana junto. Então, corretora para criptomoeda é para você comprar, não para você custodiar.
Então, comprei, faço a minha própria custódia. Só que no mercado cripto você consegue dar utilidade para suas criptomoedas. Então, é igual um telefone no passado. Quando você pensava em telefone, sei lá, 20 anos atrás, você tinha aquele tijolão que o que você fazia era a ligação. O meu pai tinha o tijolão lá que ele tinha a cada 3 meses trocar de cinto, de tão pesado que era, ele tinha um apoio aqui que ele colocava no cinto. Então o que você fazia era a ligação. E fazendo um contraponto com o mercado financeiro, o mercado cripto para mim, o Bitcoin, ele veio como ser uma alternativa ao dinheiro, só que um dinheiro digital e um dinheiro descentralizado. Então você mudou a forma, mas o core era aquele. E tratando de evolução, a gente teve uma grande evolução no mercado lá em 2017, quando veio o Ethereum, que introduziu os contratos inteligentes. Então, toda uma questão de programação para que muitas coisas pudessem ser desenvolvidas dentro do mercado cripto. E por conta disso veio o metaverso, veio o NFTs, vieram os Play to Earn Games, veio o próprio DeFi. E com essa maior utilidade no mercado cripto, parafraseando o celular, é como se chegasse o iPhone. Tipo, cara, não é só fazer ligação, não é só mandar mensagem de texto. Agora você tem acesso à internet, agora você consegue tirar foto, agora você consegue ver vídeo. Então, os contratos inteligentes, o DeFi, eles trouxeram isso pro mercado cripto. Utilidade real. Não só você guardar um Bitcoin como um ouro digital, mas você conseguir de fato utilizar, transacionar, trocar uma criptomoeda por outras e afins. E aí uma das formas que eu utilizo, né, respondendo a sua pergunta, para gerar taxas com criptomoedas é segmentar uma parte das criptos que eu tenho para gerar renda para mim, provendo liquidez. Porque tem inúmeras corretoras descentralizadas no mercado cripto, que são chamadas de DEX, que lá você conecta a sua carteira usando o Web3, uma MetaMask, por exemplo, e aí com os recursos que tem na sua carteira eu posso trocar, por exemplo, o Ethereum, que é um ativo volátil, por o USDC, que é uma stablecoin, né, que é uma criptomoeda pareada ao dólar. Eu consigo fazer isso sem ter que mandar o meu Ethereum, a minha criptomoeda, para aquela corretora inicialmente que eu comprei. Então aquela corretora lá que eu coloquei meu CPF, coloquei tudo mais, eu não preciso voltar para lá. Uma vez que eu estou descentralizado no mercado cripto, eu tenho inúmeras ferramentas dentro do mercado cripto para me manter lá e não ter que voltar para o ambiente centralizado. Uhum. E aí, uma vez que eu estou descentralizado, eu consigo atuar dentro dessas corretoras, sendo a minha própria corretora, né? Então, o que é legal do mercado cripto é que ele te dá muita autonomia. Então, eu posso pegar as minhas criptomoedas, deixar nessa corretora, para que quando tiverem trocas, as minhas criptomoedas participem disso junto, e eu receba parte dessas taxas. Então, são chamadas piscinas de liquidez, né? Então, eu atuo como market maker ali, provendo essa liquidez para o mercado, e a cada taxa que acontece, eu vou recebendo uma parte disso. Porque você vai numa corretora, tem a taxa de corretagem. Vou comprar Itaú, você vai pagar a corretagem e a corretora vai receber isso. Quando eu estou lá num ambiente descentralizado, a cada transação que tem em cripto, tem uma taxa. A depender da rede que for utilizada, ela pode ser maior ou menor, mas parte dessa taxa vai para mim porque eu estou participando junto com ela. Então, esses projetos, aí, essas corretoras, como a Uniswap que eu utilizo, ela tem mais de 10 bilhões de dólares lá dentro. Semanas atrás, ela levantou 165 milhões de dólares de fundos para melhorar ainda mais a sua estrutura. E aí eu tenho que pensar, né? Poxa, se o mercado cripto está ganhando cada vez mais tração, a gente está hoje, como eu falei, 300 milhões de usuários. A tendência é que cada vez mais pessoas transacionem. E pelo simples fato delas transacionarem os ativos, eu ganho com isso. Seja o mercado subindo, seja o mercado caindo, seja o mercado lateral. Se ele tem uma motivação, eu vou ganhar com isso. Igual uma corretora. Uhum. O mercado está subindo, caindo de lado, ela vai gerar corretagem. Então eu consigo trazer utilidade para as minhas criptomoedas por meio do DeFi. E isso é uma estratégia que eu particularmente utilizo bastante. Porque a renda que me é gerada ali são nas criptomoedas que eu coloquei. E é uma renda que eu vou conseguir ter em dólar. Então é algo diferente do que nós temos, por exemplo, quando muitas pessoas falam que eu não invisto em Bitcoin porque ele não gera fluxo de caixa. E de fato o Bitcoin não gera fluxo de caixa. Porque o ouro, por exemplo, não gera fluxo de caixa. O papel dele é ser uma reserva de valor ali. Mas quando você pega uma corretora descentralizada como essa, que ela atua no mercado cripto, só que ela atua ali provendo essas negociações, ela gera todos os dias milhões de dólares de lucro. Então pode ser que o Bitcoin ele não gere lucro, de fato. Mas quando você pega outros projetos e outras ferramentas que estão nesse universo cripto, eles podem gerar muito resultado. Então é uma ferramenta que eu tenho utilizado e para mim tem muito espaço para crescer. Porque se a adoção de cripto crescer
e a quantidade de transações aumentar, cada vez mais vai ter necessidade para que eles façam essas trocas, e quanto mais trocas eles fizerem, mais eu vou ser remunerado. E essas taxas que você recebe é na própria moeda? Isso é na própria moeda. Então, se eu estou provendo liquidez ali com Ethereum e USDC, eu recebo as taxas em Ethereum e USDC. Você fica fazendo troca de moeda, é isso? Eu deixo lá e a plataforma faz isso de forma dinâmica. Entendi. Então, enquanto está lá dentro dos níveis de preço que eu coloquei, então, poxa, eu quero prover liquidez aqui no Ethereum enquanto ele está em $1.000 e $2.000. Então, enquanto ele estiver dentro dessa faixa, as minhas criptomoedas estão lá para prover liquidez, e a cada transação que estiver dentro desse range, eu vou receber dinheiro por isso, vou receber taxas em dólar por isso. Quando a gente acrua isso, né, de forma mensal, dá para conseguir ter aí de taxas, né, algo entre 3% a 7% ao mês, que essa estratégia propicia. Só que, é claro, você tem que ponderar a volatilidade das criptomoedas. Se as criptomoedas saltarem e você receber essas taxas, você fica duplamente positivo. Se as criptomoedas ficarem de lado e você recebeu a taxa, você foi bem remunerado. Mas se as criptomoedas caírem e você recebeu taxa, você pode, às vezes, ainda perder um pouco mais a depender do quanto o mercado cair. Tipo, a gente viu aí, enquanto gravamos aqui nessa semana, o mercado caindo 20%. Então, por mais que gerou-se taxas ali, não é o suficiente para pagar isso que caiu. Só que aí o pulo do gato está em você fazer isso com projetos que você acredita. Então, se eu acredito no projeto, eu já teria ele em carteira, por que não direcionar uma parte dele para participar desses processos e me gerar uma renda? Um dividendo sintético. É parecido com o que a gente faz em opções, só que nesse caso com ações, né, que a gente faz. Uhum. E seria algo parecido, né? Não envolveria derivativo, mas é uma ferramenta que você utiliza para você melhorar ali sua rentabilidade, digamos assim. Uhum. Então, por mais que caia 20%, essa taxa que você gerou, você não vai ter uma perda de 20%. Então, você reduz o risco da sua carteira e melhora a rentabilidade, né? Só que quando vem a porrada, subiu 20% as criptos, mais os 5% de taxa gerada. Então, as pessoas elas têm que estar cientes sempre dos riscos que elas estão correndo. Para tudo que é novo, eu aconselho a pessoa começar com o mínimo possível. Então, você consegue participar de processos como esse, provendo liquidez e tudo mais, com muito pouco, com $5 você consegue começar. Então, é muito acessível. O mercado cripto ele é muito democrático. Então, para tudo que as pessoas forem fazer, é muito importante que elas comecem aos poucos, comecem de forma gradual e com o tempo o resultado vem. Porque os maiores erros que eu vejo que as pessoas cometem viu uma coisa legal, funcionou um mês, vou colocar toda a grana aqui. E aí no mês 2 não funciona. E aí, mas ela quebrou. Ela não tem mais oportunidade, não tem mais chance, não vai mais sobreviver. Então é muito importante que as pessoas elas tenham objetivos de longo prazo. Quando eu penso na minha empresa, eu penso nisso. Quando eu penso em treinar na academia, eu penso nisso. Quando eu penso em investimentos, é a mesma coisa. Eu estou aqui pelo long run e não só no que acontece no curto prazo. Porque o curto prazo é muito aleatório. Pode subir, cair. Eu falo que o curto prazo ele é muito bom para você otimizar o seu longo prazo, né? Uhum. Então, são justamente essas ferramentas de curto prazo que melhora e faz o nosso longo prazo acelerar um pouquinho mais. É isso aí. Então, se eu quero carregar Bitcoin por 10 anos, eu posso carregar ele ali no ativo, mas eu posso ter uma estratégia que vai me pagar 30%, 60% ano. Em 10 anos, quanto que isso vai me trazer? Fora o Bitcoin que eu ainda tenho. Legal. E tem chance, assim, por exemplo, você faz essa estratégia só com Bitcoin ou você utiliza outras criptomoedas também? Outras criptos, mas que eu carrego por longo prazo. Você tem que usar um par de moeda, né? Isso, pra um par. ficar fazendo a troca ali. Isso, é um par. Geralmente eu utilizo uma stablecoin junto, mas aí tipo, eu faço com Bitcoin, eu faço com Ethereum, eu faço com Link, eu faço com tokens que eu de fato acredito para longo prazo. Se eu não acredito no projeto, eu não invisto, porque só faz sentido você fazer isso, você prover liquidez em um ativo que você acredita que ou ele vai subir de preço para longo prazo, ou no curto prazo ele vai se manter estável ali. Ou se ele cair, não vai cair tanto, não vai virar pó. Porque pode acontecer. É igual, por exemplo, você investir numa ação da bolsa. Poxa, você comprou Itaú a 30. Se ele vai a 20, você olha para os fundamentos. Mudou alguma coisa? Vamos manter na carteira. Tá tranquilo. E como saber, assim, os fundamentos de criptomoeda, onde você busca, como que você faz essa análise? É simples para pessoa física? É que muda. Muda com o que as pessoas estão acostumados a ver de informação. Tipo, de uma empresa, eles vão esperar os relatórios trimestrais dos resultados que as empresas trazem ao mercado. Tipo do Bradesco, né? Isso, que veio excelente, né?
Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o mercado cripto, o que é legal dele é que ele traz uma transparência absurda. Então você tem dados on-chain. Então você consegue ver, minuto a minuto, quantos endereços de carteira tem mais que um Bitcoin. Quantos endereços de carteira tem mais que um Ethereum. Quantas transações estão tendo de Bitcoin por dia. Porque tudo acontece pela internet. E você tem toda essa transparência. Você tem dashboards lá que você acompanha tudo isso. Então eu estou vendo, por exemplo, a quantidade de carteiras com mais que um Bitcoin saltar absurdamente. Esse ano cresceu mais de 15%, mesmo com o mercado caindo. Então a gente já tem mais de 900 mil carteiras com mais que um Bitcoin. Então isso para mim é bem interessante, porque a gente tem para o Bitcoin um número finito, que são até 21 milhões de Bitcoins. Então quanto mais sobe a curva de pessoas que estão investindo em criptomoedas, quanto mais pessoas estão armazenando suas criptomoedas e pensando para longo prazo, menos Bitcoin você vai ter em circulação. Quanto menos Bitcoin em circulação, em tese, mais o seu preço tende a aumentar. Então é sempre importante você separar o que é fundamento do que é preço. Porque a gente viu o mercado cripto caindo muito, mas você não viu, por exemplo, ele fundamentalmente caindo em termos de pessoas acumularem menos Bitcoin, da rede estar sendo menos utilizada. Outros projetos que eu utilizo, por exemplo, como a Matic, que é uma rede de segunda camada, ela está se consolidando. Então, mesmo no mercado de baixa, ela fez inúmeras parcerias com o Starbucks para participar do processo de rewards deles, com a Disney, para que as pessoas elas acessem ali os parques e ao invés de ter ali o cartãozinho ou um ticket físico, ele tem um NFT disso. Está trabalhando com a Mercedes-Benz, está trabalhando com a DraftKings. Recentemente, o próprio Instagram anunciou que você vai conseguir ter ali o seu próprio NFT, comercializar e afins, e quem vai ser utilizado, a rede que vai ser utilizada é a rede Polygon. Então, a gente está vendo queda no mercado cripto, só que por outro lado a gente está vendo uma melhora no fundamento, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas nesse mercado e a gente está vendo as empresas cada vez mais se consolidando e tendo utilidade. Porque acho que o grande ponto é esse, são mais de 20 mil projetos criptos. Nem tudo tem utilidade. Tem muito projeto que tá lá e você não vê a real utilidade. Acho que esse é o grande ponto de entender, né? Qual que é a utilidade daquele negócio ali que você tá comprando, né? Porque, como você falou, tem um monte de moeda que, sei lá, a utilidade é nada, né? É isso. Por isso que, assim, criptomoedas, as pessoas elas só vão entender quando elas comprarem e tirarem da carteira, mandarem para outro lugar e for buscar ter alguma utilidade nela. Enquanto comprar uma criptomoeda, enquanto pensar que tá comprando um Itaú, não vão entender. Agora, por exemplo, quando você começar a mandar de uma carteira para outra, poxa, teve problema, né? A gente está tendo aí conflito entre Rússia e Ucrânia. Sim. Assim que estourou isso daí, o próprio governo da Ucrânia foi lá e compartilhou endereços de carteira de Ethereum, de Bitcoin e de USDT para as pessoas que quisessem doar, mandar os recursos. E as pessoas fizeram. Então, do mundo todo, com endereço de carteira, eu posso mandar recursos para lá. Eu não preciso ir numa casa de câmbio, não preciso trocar real por rublo para mandar. Não. Eu tenho um Ethereum, mando um Ethereum, ele recebe esse um Ethereum e ele pode dar a finalidade que ele quiser. Se ele quiser trocar esse Ethereum lá para a moeda dele, ele faz. Se ele quiser trocar isso para dólar, ele faz. Eu tive recentemente nos Estados Unidos. Tem alguns caixas 24 horas lá que você consegue comprar dólar com criptomoedas. E eu consigo comprar criptomoedas com dólar. Então, eu baixo o aplicativo, tem lá um endereço de carteira. Você usou quando você foi lá ou não? Usou? Você baixa lá o aplicativo, você manda a sua criptomoeda para aquele endereço de carteira. $100, por exemplo, ele reconheceu, você saca os $100. E o oposto também é verdade. Eu posso pegar os meus dólares, colocar lá, mas aí geralmente faz via cartão, não via dinheiro, porque enfim, é difícil essa leitura, mas ele transforma isso em criptomoeda e manda para o seu endereço de carteira. Então o legal do mercado cripto é essa conversibilidade, essa utilidade que se tem. Então enquanto as pessoas só comprarem criptomoeda e só olharem para a oscilação, quanto que o Bitcoin subiu ou caiu, tá errado. Quando as pessoas olharem para a real utilidade, aí sim que a gente vai para um outro patamar. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos. Eu poderia, de vez de... Eu não sei se valeria a pena também, mas de vez de fazer trocar direto meu dinheiro ali numa casa de câmbio, eu poderia comprar Bitcoin e aí fazer esse esquema que você falou e depois trocar por Sim. dólar? Ou... Quando você pensa em Bitcoin, você está suscetível à oscilação do Bitcoin. Uhum. Por isso que dentro do mercado cripto nós temos as stablecoins, que são as criptomoedas pareadas ao dólar. Então, em tese, cada stablecoin, cada um USDC, cada um USDT equivalem a $1. Então, ao invés de comprar um ativo volátil,
que é um Bitcoin, você pode comprar uma stablecoin, que é uma criptomoeda pareada ao dólar, e aí você comprou ela, você pode usar às vezes até cartões de débito lá fora, que você consegue recarregar com criptomoeda. Tem um aplicativo chamado Maps.me. Ele é um aplicativo que ele funciona como um Waze, só que no mundo todo, que a pessoa ela consegue baixar o mapa do local que ela for. Então, às vezes você vai viajar para um lugar e você está sem internet. Mas como esse aplicativo ele pega o seu sinal de GPS do celular, ele consegue ter ali o mapa offline. E dentro dele você tem uma wallet, você tem uma carteira que funciona na rede da Solana, que você consegue mandar recursos para ela. Então você pode comprar numa corretora aí, mandar para esse endereço dessa carteira Solana aqui. Chegou esses recursos, você tem um cartão de débito da Mastercard que você consegue usar no mundo todo. Eu usei isso agora nos Estados Unidos. Ele tá até aqui, ó. Funciona aqui no próprio Apple Pay também. Tá aqui no celular, que é um cartão verdinho. Mas, ó, ele tá aqui. E é só um cartão pré-pago que eu consigo utilizar da Mastercard. Carreguei ele com criptomoeda. Ele só faz essa recarga com cripto, não? Não, você pode fazer com cartão de crédito também, dessa recarga, mas você pode fazer com cripto. Mas o legal de cripto é essa utilidade, né? Então, sei lá, eu tô fazendo ali o meu DeFi, tô gerando renda passiva. Quero usar parte da minha renda para uma viagem, por exemplo. Então, assim, o legal de quem sabe utilizar o mercado cripto é que, tipo, enquanto a gente tem muitas barreiras no mercado tradicional de mandar um dinheiro para cá, para lá e afins, no mercado cripto você cai com tudo isso. Não à toa tem muito essa questão da regulação, porque os governos eles perdem o controle. Eles querem ter controle sobre o seu dinheiro. Quando eles veem que tem um mercado que eles não têm esse controle, eles ficam em pânico. E você é a favor da regulação? Eu acho que é importante. Eu acho que uma vez que a gente tem um ambiente mais regulado, a gente vai ter até mais entrada de dinheiro. Uma vez que está regulado, todo mundo entendeu a regra do jogo, putz, aí vem dinheiro maior. E um ponto que eu tô fritando o cérebro aqui. Parece até opções, assim, que o cérebro dá uma bugada. Mas um ponto que você tocou que eu acho que faz bastante sentido, e para opções eu também percebo isso. Tem muita gente, por exemplo, eu tinha um certo pezinho atrás, assim, com cripto. É legal você conversar com quem entende, né? Uhum. Que a pessoa consegue te dando argumentos pra que, tipo, não é por aí. Tem como você investir de uma forma mais segura, digamos assim. Sim. Eu acho que acontece muito com opções também, né? As pessoas, por não entender, acham que opções é só especulação. Acho Só que é você- aposta, né? Acha que é aposta. E eu tinha essa sensação com criptomoeda. Sim. Você acha que isso inibe as pessoas de aportarem grana nesse mercado? Total. E principalmente quem entra, tipo, são 300 milhões de pessoas no mundo que tem criptomoedas. Mas quantos de fato tem grana real ali? Geralmente as pessoas têm ali só um pedacinho, tá só brincando com alguma coisa. Ou tem um dinheiro maior quando o mercado tá subindo, mas quando o mercado tá caindo, esses especuladores vão embora. Eu já. Eu sou essa pessoa. Achamos aqui um especulador. Mas enfim, isso acaba acontecendo bastante, O né? pior é que a Jennifer deve estar ganhando muita grana, sabe por quê? Por quê? Porque ela comprou Bitcoin sei lá quando e perdeu a senha Uau, da carteira. da carteira dela. Eu não Tá ganhando dinheiro, mas também não serve de nada. Você não pode usar mais, então... Uau. Não tô conseguindo recuperar. Eu acho Foi que quando que você comprou? foi 2018, dezembro de 2018, mas eu comprei na alta lá. Eu acho que tava $45 mil, não lembro. Não, talvez reais, dólares não. Era reais, eu acho que era isso mesmo. Talvez vai estar perto do preço que tá agora. E aí eu coloquei R$1.000 e, tipo, eu fiquei indignada. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei indignada, porque eu comprei, sei lá, 3 dias depois, acho que era virada de ano, o negócio começou, assim, a derreter. O desespero, aquele negócio, eu preciso vender, eu não lembrava a senha. Caraca, com R$1.000 você tava assim. E aí, eu vi chegando, sei lá, em R$200, depois eu desisti, consegui recuperar e depois esqueci de novo. Aí teve uma época, agora recente, né, que tinha deu uma dado puta um valorização, né? pico. Em Aí, novembro do ano passado chegou a R$360 mil. então, Tipo, é 10 vezes o que você colocou. aí o Léo ficava assim, tenta recuperar sua senha. E eu tento entrar em contato com a corretora, até hoje não consegui. Caraca, Não tive sorte com o atendimento deles, viu? caraca.
Mas agora enfim, temos isso um parceiro acontece. que pode me ajudar a recuperar essa. Mas acho que aquele ponto, né? Aquilo que não morre se torna mais forte. O Taleb fala muito sobre o próprio efeito Lynch, né? Quanto mais tempo passa e aquilo resiste, mais tempo ele tende a existir. Se pensar numa Klabin no mercado tradicional, poxa, quanto tempo que ela trabalha com papel e celulose? Vai acabar? Uma Hering, quanto tempo que ela tá aí, vendendo seus produtos, suas camisetas básicas? Não vai acabar. E o mercado cripto a gente tá vendo ele há 14 anos, quase 14 anos, né, existindo aí. Então, acho que tem muita coisa para ser desenvolvida aí. E a gente tem que pensar, poxa, a sociedade já está convergindo para onde? Para ser mais física ou para ser mais virtual? A população nova que está vindo, será que eles vão ter o appeal para investir em renda fixa ou será que eles vão olhar mais para criptomoedas? E é um mercado que tem muita inovação também, né? Isso é importante. Total. Então, assim, é muito fácil falar de mercado cripto Depende quando pra ele tá quem. pujante. Quando ele tá pujante, todo mundo quer saber. Eu senti isso no primeiro semestre desse ano. Tipo, eu não tinha horário na minha agenda. Era entrevista, era palestra, era isso, era aquilo. Tipo, todo mundo queria saber. Porque multiplicava por várias e várias e várias vezes. Estava no mainstream e tudo mais. Agora que tá caindo, só que tá caindo e os fundamentos estão melhorando, as pessoas não querem. E funciona da mesma forma como na bolsa. Então, Na bolsa, você tem empresa boa que tá ali descontada, tá tendo bons resultados e a pessoa não quer entrar porque o mercado tá amassando e E é agora é hora de plantar coisas que você vai pensar para um prazo maior. Então, por isso que eu continuo me expondo. E aí tem até aquilo que a gente estava falando, né? Poxa, aconteceram eleições aqui no Brasil. Não foi um resultado que eu particularmente achei interessante para a longevidade do Brasil. Uma coisa é curto prazo, pode ser mais existencialista, ajudar a galera e tudo mais, que é importante. Mas enquanto você viver só do assistencialismo e não curar mesmo os problemas que a gente tem, poxa, quando que o Brasil vai ser de fato o país do futuro? A gente ouve há muito tempo que ele vai ser, mas não está acontecendo. alguns bons anos. E aí eu tenho muito receio do que pode acontecer aqui no Brasil. Talvez no curto prazo não tenha tanto efeito, mas daqui 2, 3 anos, 4 anos, até mesmo olhando para os nossos vizinhos aqui, né? Olha que Chile está passando, olha que Colômbia está passando, olha que Venezuela está passando, olha que Argentina está passando. E aí você vê moeda, por exemplo, não tendo aquele grande valor. E se a moeda não está tendo aquele valor, imagina pessoas que têm muitos imóveis naquele lugar. Não tem liquidez nesses imóveis e a parada do dia para a noite pode não ter aquele valor. Aqui no Brasil é diferente. Mas as pessoas elas tendem a ser muito otimistas com o cenário Brasil. Não vai ser aqui. Eu espero de fato que não. Mas e se o cenário for diferente aqui? Eu quero estar exposto a outros mercados. Por isso que eu gosto do mercado americano e por isso que eu procuro entender mais de criptomoeda, porque acaba sendo uma alternativa, né? Como eu falei, Nigéria, 25% da população investe em cripto. Na Índia também tem um grande percentual. Então, geralmente, em países que a moeda deles é fraca, eles tendem a procurar mais por criptomoedas. E nos Estados Unidos também, que a moeda é super forte, a galera procura mais pela linha de especulação e tal. Mais pra especulação, né? É Não isso. pela utilidade da moeda em si. Não tanto. E tem outras moedas que tem uma utilidade assim que é muito legal. Tem, enfim, Bitcoin, que é reserva de valor, é o ouro digital, né, no mercado cripto. Tem o Ethereum, que introduziu aí a questão dos contratos inteligentes, e ele que tem toda a blockchain que subsidia todas essas funcionalidades que nós temos. Tem a Polygon, que eu falei, que é uma blockchain de segunda camada. Então a rede Ethereum ela é muito boa, só que ela tem taxas ali um pouco mais caras. Então para cada transação que eu faço na rede Ethereum, tipo de mandar dinheiro da minha carteira para sua carteira, eu pagaria $5 de taxa. Tipo, às vezes eu vou mandar $5 para você, eu paguei 5 de taxa, Já era. não fez tanto sentido. Agora, quando você vai numa rede Polygon da vida, você paga 1 centavo de dólar de taxa. Já justifica. Poxa, se eu quero mandar pra você, eu paguei 1 centavo só, tá tranquilo. Por isso que, por exemplo, você vai no Starbucks, pode ter o rewards dele, que ele vai te gerar um NFT ali. E ele manda pra sua carteira, vai pagar centavos. Você vai entrar na Disney, ele vai gerar ali o NFT pra você entrar no parque da Disney, é centavos pra te mandar. Então a Polygon também tem muita utilidade. Tem a própria Uniswap, que é a principal corretora descentralizada que eu utilizo para ter ali as minhas criptomoedas provendo liquidez, que, poxa, gera milhões de dólares de taxas todos os dias. E se o mercado cripto crescer, ela tende a crescer também. Então, assim, são mais de 20 mil projetos criptos, mas aí cabe a nós, investidores, filtrar aquilo que é interessante ou não. E aí, como o mercado cripto é um mercado que ele é muito volátil, tem muita coisa que surge e cai,
Eu prefiro focar naquilo que é maior, naquilo que é mais consolidado. Então as pessoas elas podem filtrar ali o que está no top 20. Filtra o que está no top 20. Você vai encontrar ali algumas coisas boas. Mesmo no top 20 pode ter algumas coisas sem tanta utilidade como a Dogecoin da vida. Ela tá no top 20? Tá no top 20, por conta dos tweets do Elon Musk e tudo mais. Mas aí você vai ter que fazer o seu papel. Porque até mesmo na bolsa não é só porque tá no Ibovespa que é uma boa empresa. Com certeza. A gente já viu muita empresa ali que era... pega a OGX, né? Sim. A OGX lá em 2011, 2012 era top 3 ali de participação no índice Bovespa. Caramba. Assim, eu particularmente acho também que o índice Bovespa é muito mal calibrado, né? Uhum. Então, é diferente do S&P ali da vida. Não, total. E o S&P é bem mais amplo, né? São 500 empresas aqui no Bovespa, a gente tá falando de 60, 70. E que ele acaba concentrando a participação Muita commodity, muito banco, pequeno. muito utilities. Você não tem tantas outras opções. Mas é isso. Perfeito. E você acredita que dá pra fazer 1 milhão, se a pessoa quiser alcançar ali 1 milhão com Bitcoin? Não com Bitcoin, com criptomoedas? Depende com quanto ela começar e com quanto que ela aportar, né? Eu acho que você fazer, coloquei R$1.000, fazer 1 milhão disso, cara, quantos X você tem que fazer? Agora, se a pessoa ela aportar de forma recorrente, se ela tiver um capital inicial interessante, poxa, eu acredito, por exemplo, em Bitcoin fazer 10 vezes o preço atual lá em 2025, pensando numa curva de adoção maior e tudo mais. Mas, poxa, 10x do valor atual. Então a pessoa teria que ter 100 mil hoje para ter 1 milhão em 2025. Então ela precisa ter um capital inicial ou ela tem que fazer aportes que justifiquem isso daí. Então não acredito nessa fórmula mágica, tinha R$100, R$100 virou 1 milhão. Cara, desculpa, não cola. Não cola. Tipo, ela tem que ter da Mega Sena, né? Ela tem que ter um aporte inicial e ela tem que ter aportes recorrentes. Eu acho que aportes, enquanto você está numa fase produtiva, você tem que fazer sempre que dá. Sempre que dá. Tipo, é um boleto que você separa. 10% da minha renda, né? O próprio livro O Homem Mais Rico da Babilônia fala isso, né? Separar sempre 10% da sua renda sempre. Não vai gastar com tudo. E aí objetivos. O que você quer? Você quer curtir com os amigos? Quer jogar videogame? Você quer ir na balada ou você quer fazer dinheiro? Eu, por muito tempo da minha vida, cara, parei com todo o resto e foquei em fazer dinheiro. Então você acredita que se a pessoa tiver esse foco dentro de 5 anos, fazendo os aportes, começando ali com pouco, ela poderia chegar a 1 milhão só com criptomoedas? Sim, plenamente possível. Por ser um mercado que eu acredito muito, que pode expandir, pode crescer e tá nessa via de crescimento, tem que saber selecionar bem os ativos, mas, poxa, se nesse período aí, nesse prazo de 5, 10 anos, ela continuar aportando, você vai ter os juros compostos ali ao seu favor. Mas eu não acredito que a pessoa, peguei agora Bitcoin, comprei R$100 de Bitcoin agora, em 2025 tô milionário. Cara, não vai acontecer. E as pessoas acham que vai repetir o que aconteceu no passado, né? Não vai, porque o mercado hoje ele já é um mercado bem maior e bem mais consolidado, né? É difícil você ter, por exemplo, o Bitcoin ele conseguiu trazer de retorno médio 127% de retorno nos últimos 10 anos. Não tem classe de ativo que entrega isso, só que ele surgiu do zero. O ano passado, por exemplo, que ele subiu muito, ele subiu 60%. Então, à medida que algo se torna maior, é difícil que ele aumente tanto mais. Uma Ambev da vida na bolsa. Você viu algum dia a Ambev saltar 10%? Cara, a Ambev saltar 10% é muita coisa. O Itaú saltar 10% é muita coisa. Porque já tem um market cap maior. Então, para o mercado cripto, principalmente para o Bitcoin, é a mesma coisa. Talvez se ele pegar um outro projeto mais embrionário, aí dá para dar 10, 20, 50x. Mas aí é uma aposta também. Mas aí é um risco maior. É como você... que a gente estava falando mais cedo, né? Como você investir, sei lá, numa startup, né? É isso. Pode dar muito certo e pode quebrar. Todo mundo fala do unicórnio que deu certo quando investe em startup, mas ninguém fala das tantas investidas caíram, né? Que deram erradas. Mas aí quando você acerta uma, justifica 9 que deram erradas, por exemplo. Porque a simetria está ao seu favor. Se você não está alavancado, você perde no máximo o seu capital investido. Mas se você pegar algo que te deu 10 vezes de retorno, justifica os 9 que deram errados. Perfeito. Entendi, respondido. Agora vamos. Bom, talvez alguém vai comprar uns bitcoins, hein, galera? Então, saindo daqui vai puxar o mercado. Será que aqueles R$1.000 estão lá ainda? Agora vamos para um bate-bola rapidinho. Eu vou fazer umas perguntas e vocês respondem rápido. Bradesco ou Banco do Brasil? Bradesco. Banco do Brasil.
Estatal, né? Estatal é complicado agora. Se fosse antes, era Banco do Brasil, mas agora complicou. Petrobras ou Braskem? Braskem? Isso. Braskem. Que escolha, hein? Que escolha, Braskem. Entendi. Vale ou CSN? Vale. Vale. Até por ter sido incorporada aí recentemente ao grupo Cosan, acho que vai ter muita sinergia ali pra andar bem. Ah, legal. S&P 500 ou Ibovespa? S&P 500, sem dúvida. Apartamento ou fundo imobiliário? Fundo imobiliário. Apartamento. Ó, Olha. Dólar ou Bitcoin? Bitcoin. Dólar. Então vamos lá. Por que apartamento? Fiquei curiosa. Apartamento eu falei só pra quebrar O mesmo, contrário? entendeu? Só pra ser o contrário. Mas é porque eu falei apartamento porque quero ter um puta apartamento um dia, questão qualitativa, não de investimento. Então eu escolhi apartamento. Hoje seria apartamento, mas não para investimento. Não pra investimento. Pra usufruto, Pra tá certo? usufruto. Legal. Vocês discordaram entre Bradesco, Bradesco e e Banco do né? Brasil. Sim. Por que Bradesco? Por conta de, poxa, tenho vínculos aí com o Bradesco por ter estudado na Fundação Bradesco, trabalhado lá, então foi minha trajetória inteira. Conheci o fundador e tal, e é uma empresa privada. Por mais que não trouxe, enfim, muitos resultados agora expressivos, ela atua muito forte nos seguros, atua bem também no próprio agro, tem uma carteira de crédito bem boa. E Banco do Brasil, acho que ele tá bem descontado, traz muitos resultados. Mas o problema é uma estatal, governo novo agora. Quem vai conduzir isso daí? E o que vai ser dessa empresa? Legal. E assim, muito óbvio, porque vocês não escolheram a Petrobras, mas por que vocês escolheram a Braskem? Porque não tinha outra opção. Ou era a Petrobras, que eu não vou entrar, ou a Braskem. Não tem outra assim, opção. por mais que Banco do Brasil e a Muito bom. Petrobras sejam estatais, no Banco do Brasil eu escolheria o Banco do Brasil porque eu acho que, assim, além de estar muito descontado, é uma empresa que ela tem ainda meio que uma resiliência quanto a essas questões tem menos políticas, influência, tem né? menos influência. Não é, por exemplo, que nem na Petrobras, Que teve até o Petrolão, né? que o presidente indica 6 membros do conselho de 11, entendeu? Então, por exemplo, a política de dividendos da Petrobras agora é o seguinte: se a empresa tem menos de 65 bilhões de reais de endividamento bruto, ela vai pegar o fluxo operacional dela de caixa, né, tira os investimentos e tal, e vai distribuir 60%. Só que se mudar o conselho de administração, já era, acabou a política de dividendos, entendeu? Então as coisas podem mudar sim. O Banco do Brasil eu vejo que ainda tem uma resiliência muito mais forte quanto à mudança dessas políticas, né? É isso aí. Legal. É isso, pessoal. Comentem aqui o que vocês escolheriam. E vamos fechar, né? É isso aí. É isso aí. Quer deixar uma mensagem aí, Rodolfo, pra galera? Como é que o pessoal te segue aí? Como é que o Boa. pessoal... Cara, vamos pra Bolsa em todas as redes aí, seja no Instagram, no YouTube e afins. E com mensagem final, acho que o trabalho duro e a oração superam tudo. Então, as pessoas acho que elas têm que ser disciplinadas e consistentes em tudo aquilo que elas querem fazer. Acho que falar de investimentos quando o mercado está subindo é muito fácil, porque as pessoas querem resultados rápidos. Mas agora que está caindo, a galera não quer ouvir tanto. Só que quem dá certo nesse mercado é quem está exposto a ele, seja lá em cima, seja lá embaixo, e consegue persistir aqui. Então, acho que o grande resultado está aí. Não está em você ficar se mexendo toda hora, está em você plantar boas coisas e esperar, porque em algum momento a bola de neve vem e você consegue ter resultados. Uma maravilha. Boa. Obrigada Então é pela isso. sua participação. Valeu, galera. Obrigado Prazer. pela participação, por ter aceitado o convite, a gente bater esse papo aí, conhecer um pouquinho mais também do mundo cripto, é legal. E galera, muito obrigado pela companhia, pela participação de todos vocês. Deixa aquele joinha, o like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue lá o Rodolfo, vamos pra Bolsa. É isso aí. Valeu, Jennifer. Valeu, Rodolfo. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau.